saiu, filho, na frente? Só saiu o Rodrigo? Vou dizer, se entrar o Pedro, mas não foi ele não, filho, foi o 14. Ah, é, foi no fundo. Mas se entrar vai entrar já marcando, você vai ver. Porra, você vai ver só. Tenho certeza. Salve, salve, galera. Em bola com os Loyola. Chateadíssimo com toda a situação. Esquema de jogo não existe. Tite perdeu o respeito. Não dá pra gente pensar em escalar um jogador como Rodrigo na posição do Neymar, não dando a oportunidade necessária que nós poderíamos ter com Everton Ribeiro, o Pedro que poderia ter entrado antes. E aí a gente tem que aturar os camaroneses falando que não tem mais o mesmo respeito pela seleção brasileira, porque não são jogadores como eles já conheceram, e a gente tem que dar o braço a torcer. Mas aí também dá ouvido pra camaronês, os caras não passaram nem de fase, porra, vai falar de futebol, passa de fase pelo menos. Mas... Quando eles ganharem 5 Copas do Mundo, eles reclamam da nossa seleção. Enquanto isso, eles ficam lá no lugarzinho deles, que não ganha nem Copa da África. Mas se isso daí fosse uma oitava de final, de repente a gente quebrava agora. Se a minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais. Então, se a gente não pensar e não consertar as coisas agora, se achar que isso daí é normal, aí, filho, a gente tem que começar a repensar no que a gente normal quer. Não é, pô. Ridículo perder pra Camarões, é o que eu falei. Pronto. Mas eles não podem falar nada. Pronto. Perder pra seleção que não é campeã mundial é ridículo. A seleção brasileira não pode perder pra seleção que não é campeã mundial, pelo menos. A gente é o melhor, porra. Tem 5 Copas do Mundo. Tem como ficar perdendo pra esses caras aí. Os caras não chutaram em lugar nenhum, porra. O melhor jogador deles joga no Napoli. Tá brincando? Napoli, pô, com todo respeito aí. Napoli, maneiro lá na Itália. Não, cueca, não tem expressão como tem os jogadores da seleção brasileira. Não tem como perder pros caras, mas hoje eles tiveram mais vontade que a gente, foram mais sérios. O time deles mais equilibrado, bateu quando tinha que bater, atacou quando tinha que atacar, defendeu quando tinha que defender. E também a bola não quis entrar. A gente teve umas 3 chances com o Martinelli, o Bruno Guimarães entrou rasgando todo mundo. Pô, o Pedro de frente para fazer o gol, ele entrou chutando, escanteio, mas fez merda. A outra bola foi no cruzado, o Gabriel Martinelli todo desequilibrado, tentou cabecear, o Everton Ribeiro de frente. De novo, ele... Então, porra, parece que o cara quer ser o herói. Pô, não tem que ser o herói, tem que ganhar o jogo, filho. Esquece. Herói quem vai ser é quando ganhar a Copa do Mundo, que é todo mundo. 26 são heróis. Todo mundo camisa, nome, 6 estrelas, marcado lá na história. Mas enquanto isso, esquece. Não tem heróizinho de jogo contra Camarão, não. Hoje eu acho que, eu já comentei isso em outros vídeos, dizendo que quando a gente entra errado, para consertar é muito difícil. E eu acho que a gente vem entrando errado alguns jogos e hoje não deu para consertar, né? Apesar de nós termos mais chances, até porque os nossos jogadores têm uma qualidade diferente, mas nós deixamos a desejar, né? Eu, por exemplo, numa situação que aconteceu, por exemplo, nós tivemos o lateral esquerdo, o Alex Telles, Isso. Que fez uma entorse de joelho, né? Pelo menos me pareceu isso, numa jogada sozinho, esbarraram no alto, ele caiu e fez a entorse de joelho. Eu até entendo o posicionamento do treinador de querer não mexer em tantas posições, mas eu acho que a gente tem que adaptar os jogadores de acordo com as posições. Bem, o outro lateral esquerdo está machucado, eu não tenho no banco. O lateral direito está machucado, eu estava com o Daniel Alves. O Daniel Alves já jogou do lado esquerdo, então eu acho que a substituição era o Marquinhos. Mas o Marquinhos tinha que entrar no miolo da zaga, puxava o Militão, que já jogou pelo lado direito, não é a função dele, mas ele pelo menos se adapta melhor ali, deixava do lado direito e jogava o Daniel Alves, que já jogou pelo lado esquerdo, do lado esquerdo. Acabava o problema. E depois, o pior de tudo foi depois que o Marquinhos entrou,
Ele teve que ir pra frente pra ajudar os caras E tava aí fica ajudando. o Marquinhos todo torto, coitado. O time desequilibrado. As pessoas que entraram tentaram resolver a situação e todo mundo muito desequilibrado. Então, isso mostra a dependência que a gente tem do Neymar. É o melhor jogador longe. Longe. Jogador mais equilibrado pra tomar decisão. E os outros jogadores, eles precisam. Sabemos que eles são craques nos times onde eles atuam, mas se não tiver um comando do lado de fora para que isso aconteça, né? E eu acho que já alguns jogos isso vem acontecendo. Alguns jogos nós estamos entrando de maneira desequilibrada, estamos dando até sorte em conseguir os resultados, e hoje, apesar de atacarmos muito mais do que o time de Camarões, né? No final, num contra-ataque, deixaram a desejar, os zagueiros saíram olhando a bola, não olhando o atacante. Entrou sozinho. E aí você como zagueiro, isso daí é básico. A bola está lá do lado, se o lateral está por lá, eu não tenho que olhar a bola, eu tenho que olhar o atacante. A bola, se ela vem cruzada no primeiro pau, no segundo pau, se ela vem alta, se ela vem baixa, se eu estou em cima do atacante, o atacante não completa no gol. Agora, se eu corro olhando para a bola, aí fica muito difícil. O atacante vem, ele leva vantagem porque ele está indo na direção do gol, a bola bate nele e já vai para dentro do gol. É difícil você estar correndo para dentro do gol e rebater a bola para o lado contrário. E aí você não vai se precaver disso, você sai olhando a bola, o atacante entra entre os dois zagueiros e dá uma cabeçada linda, desloca o goleiro, 1-0 Camarões. E o Bremer vinha fazendo uma partida muito boa, segura, mas nesse lance ele acabou falhando. Ele e o Militão pegaram um contra-ataque muito rápido, ele e o Éder Militão também. Parece que eles se comunicaram, se posicionaram errado, ficou um espaço muito grande, foi onde o Aboubakar entrou e só deslocou o Ederson. Se define a jogada, se define a marcação, cruzamento poderia vir Isso aí. melhor, nada iria acontecer, pelo menos ia atrapalhar os caras. Demos mole. E eu já tinha comentado também que essa competição, a Copa do Mundo, é uma competição que ela ganha nos detalhes, né? Quem erra menos é o campeão. E eu acho até que o resultado hoje foi muito bom. Foi muito bom para dar uma agitada na equipe. Tirar o saltinho alto. Deixar a galera mais esperta, entender que não está nada ganho. Se a gente não colocar vontade, não colocar o coração na ponta da chuteira, não chegar junto, não se equilibrar e, consequentemente, o treinador também se conscientizar da maneira que tem que se jogar, né? Se eu tenho jogadores, se eu não tenho jogadores para aquela posição, sinceramente a minha opinião é a substituição pelo Neymar de meia tem que ser o Everton Ribeiro. Meia tem que entrar um meia. É o jogador que mais se aproxima. Não dá para a gente colocar um atacante achando que ele vai fazer um meia que não é característica dele. Porque o Neymar joga na frente, joga no meio. É diferente. O Neymar, se se botar de goleiro, ele vai ser o melhor goleiro. Porque ele é diferente, né? Agora, a gente precisa realmente repensar nessas coisas. Foi ótimo para dar uma sacudida na seleção e a gente espera que isso daí conserte daqui para frente, porque daqui para frente é mata-mata. Perdeu, volta para casa. E também para nego parar de falar uma merda, respeitar o cara que mais ganhou título na carreira, tem que respeitar o Daniel Alves. O cara vai jogar até os 70, se não aparecer outro lateral, porque o cara joga muito. Tem que falar, tem que respeitar o cara que tem mais de 40 títulos na carreira. Aí, ele não vai jogar essa Copa do Mundo, pô, não consegue, é velho. É velho e joga mais do que os novos, não tem como. E o que a gente tem que pensar daqui para frente é o seguinte: próximo jogo a gente pega a Coreia. Nós temos lá atrás, beleza, tem os dois zagueiros para jogar, né? Os dois titulares, Marquinhos e Thiago Silva. Hã? Tem os dois, beleza, tá bom, vamos jogar os dois. Tem os dois para jogar, tá tudo beleza. Thiago Silva. Oi, falou, tem os dois lá atrás, beleza? Que pergunta? É o B e o Leza que jogam na zaga, né? Então, Thiago Silva e Marquinhos estão lá bem. Lateral esquerdo, provavelmente nós não vamos ter, porque se confirmar a lesão
pela entorse, ele não deve recuperar até Acho que foi segunda-feira. mais porrada, mas como ele saiu chorando, a gente... Não sei. Tenho dúvidas. O outro lateral tem uma lesão muscular. Acho que ele só volta para as quartas. Talvez não consiga retornar. O Danilo, como eu falei no início, eu achava que era uma lesão muscular de panturrilha, mas parece que é uma lesão de tornozelo. Então, talvez volte o Danilo. Eu acredito que ele escalhe o Danilo pelo lado direito e o Daniel Alves pelo lado esquerdo. Eu escalaria ao contrário, porque o Danilo não vai chegar no fundo. O Daniel Alves, se chegar no fundo, do lado esquerdo vai ficar torto. Apesar do que ele jogou algumas vezes, ele corta para o meio e ele bate bem no gol. Então a gente não sabe, talvez até por ele ter mais facilidade, por já ter jogado ali, e você não vai mexer muito, talvez colocasse dessa maneira. O Son, que é o melhor jogador da Coreia, ele encosta pelo lado esquerdo para vir buscar a bola, que é o lado direito da nossa defesa. Às vezes ele deixa o Danilo ali porque vai segurar o Son, pelo menos. E aí, consequentemente, eu acredito que ele jogue ainda com 2 homens, talvez jogue com 2 homens plantados, ou ele volte com a escalação inicial, que seria o Casemiro, o Paquetá e o Neymar, e a frente é a mesma. Eu só acho que o Pedro teria condição de estar jogando nessa seleção, e eu acho que se o Neymar tiver de ser substituído, o homem de ligação tem que ser o Everton Ribeiro, porque mais inteligente que a gente tem. Nós não temos outro com características semelhantes que possa dar um bom passe, que possa se movimentar de maneira melhor como ligação meia para o ataque. O que eu gostei muito foram 2-2-1, 2-0-1, estão sentindo pressão nenhuma. Martinelli, todo mundo criticando, falando que tinha aqui o Gabigol, que o cara não estava merecendo, tinha 30 gols na carreira. Alguns comentaristas falaram, como é que leva um atacante com 30 gols na carreira? O cara hoje foi, do ataque, acho que foi o cara que mais tentou, mais se esforçou, chutou no gol, driblou na direção do gol, fez besteira, como todo time fez, mas foi o cara que mais se esforçou. E no outro jogo, um jogador que também está entrando bem, mesmo não entrando na posição que ele joga, é o Rodrigo, que joga aberto pela direita. Rodrigo às vezes seja uma substituição, ao invés de botar o Antony, ele vai tirar o Rafinha e botar o Rodrigo, que é um cara um pouquinho mais aceso, um pouquinho mais forte. Vamos ver. Eu particularmente achei um jogo muito fraco, achei nível técnico baixo, muita chegada. O time de Camarões, apesar de não ter classificado, é um time que a gente tem que respeitar. Provou isso hoje. E não discuto da condição, volto a dizer, não discuto da condição técnica do time do Brasil, mas quando entra desarrumado é muito complicado. E o jogador deles também, que organizou o time, que é um jogador que você viu jogando pelo time do Napoli, o Zamboguissa. Um bom volante, cara, organiza o time, entra no meio da zaga para sair jogando, muita tranquilidade, bate de um lado, bate do outro, faz muito bem o balanço do time, é um cara... Um bom jogador, tá jogando agora no Napoli. O time do Napoli estava muito tempo sem perder, né? Um dos pilares da equipe. Um grande jogador, é o melhor jogador do time deles, né? Eles têm os atacantes velozes, fortes, mas o melhor deles mesmo, tecnicamente, é o mais equilibrado deles todos, é o Zamboguissa. Um bom volante. E aí é isso. Hoje nós tivemos uma surpresa grande no outro grupo. Esperávamos que o Uruguai pudesse se classificar. O Uruguai estava classificado até bem próximo do final, quando a Coreia virou o jogo contra Portugal. Assistência do Son, inclusive. E aí acabou segurando a classificação, né? O nosso próximo jogo é Coreia. Vamos torcer para que a equipe entre diferente, que a gente consiga a vitória. O Neymar estão falando que vão segurá-lo no banco para só botar se precisar. Eu acho que tem que entrar logo com ele, vai pro sacrifício. Eu acho que até em função do resultado de hoje não se coloca ele no banco. Não se coloca. E isso foi até bom. Foi bom para dar uma despertada. É uma competição com 7 jogos, uma competição que a gente tem que entrar ligado o tempo todo. E ainda mais daqui para frente, que perdeu, voltou.
empatou, foi para pênalti. De repente o goleiro deles pegou mais, a gente de repente não conseguiu bater de maneira adequada. Você pode ter jogado imprensado o tempo todo, vai voltar. Sim. Então agora não é hora de dar sorte pro azar. Vi até um tweet lá no Twitter do Bruno Formiga, ele falando que Bremer muito seguro, o Martinelli o melhor jogador que esteve em campo hoje, eu achei o Bremer, mas ele achou o melhor brasileiro em campo o Martinelli, e a partida muito abaixo do Bruno Guimarães e uma muito boa do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, mesmo ele participando um pouquinho menos do jogo, não sendo tão acionado, acho que quando ele encostou na bola a gente estava sentindo falta do meio. Quando ele entrou, mesmo a gente não tendo criado oportunidades, até pelo fato de já estar muito tempo apertado, os caras a gente querendo fazer logo um gol, os caras em cima da gente, a gente com o time reserva, todo mundo quer mostrar serviço. Eu acho que foi um cara que entrou muito equilibrado, muito ciente do que ele tinha que fazer, o que ele não tinha. Talvez tenha dado mole um lance ou outro, mas é um jogador que eu particularmente sou muito fã, acho um grande jogador, inteligente, joga no Rio de Janeiro e pô, a gente já ouvi presencialmente algumas vezes, né, no campo, e é um jogador que eu acho espetacular, é um cara que ajuda muito a resolver o problema da maioria das equipes aí do Brasil e algumas equipes da Europa. Não estou falando grandes ou pequenos, algumas equipes da Europa, ele provavelmente ajudaria a resolver alguns problemas. Verdade. Então é isso, galera. Não vamos nos estender demais. Hoje foi bom. O Léo, fisioterapeuta, ele achou que me mandou achando que nós ganharíamos de 2-0. Eu, sinceramente, também achei que pudéssemos sair dessa partida com mais uma vitória. Achei que ia fazer 9 pontos. Mas foi bom isso não acontecer também. Vamos olhar pelo outro lado, para deixar a galera mais atenta e não achando que tudo vai se resolver naturalmente. Não vai. E se não correr, não vai. A equipe que passou com a melhor campanha foi Marrocos, com 7 pontos. Foi Marrocos e Holanda, se não me engano. E foi uma equipe que desde o início eu venho falando, que eu gostei muito da apresentação. Um time forte, um time rápido, um time de chegada, um time com bom esquema de jogo. E sabia usar o que tem de melhor no jogo. E eu acho sinceramente que o grande pecado do Brasil, a gente acaba se cansando demais e a gente acaba não produzindo tanto. Não é nem pelos jogadores, mas sim pelo esquema que está sendo adotado para colocar alguns jogadores. Eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho, modificar isso daí. Então é isso, galera. Se inscreve lá no canal, dá um like, tá? Mande as perguntas, diga o que está legal e o que não está, o que a gente pode mudar. E muito obrigado aí pela atenção de vocês. E em bola com os Loyola na veia. Tamo Valeu? junto, rapaziada. Um abraço, fiquem com Deus. Segunda-feira, tamo aí de novo. E, pô, se Deus quiser, com a classificação, porque... Eu tenho que ver o Brasil ser campeão, garoto. Só vi com um ano, não vi. Tem que ver agora. Se Deus quiser. Fiquem com Deus, salam aleikum, saúde craque. Valeu, rapaziadinha, tamo junto.